Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Dilson Costa. Palavra do dia, Mateus capítulo 8, versículo 23, é o tema: Jesus acalma a tempestade. E então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E, entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus prezados amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos vivendo um momento muito difícil, de uma grande tempestade. Tempestade, ela pode ter vários aspectos, várias circunstâncias, mas estes discípulos estavam atemorizados, estavam assustados, porque uma grande tempestade estava a ponto de afundar aquela embarcação, e nós estamos vivendo em meio a uma tempestade de problemas seculares, de epidemias que estão assolando o nosso país, a nossa nação. Mas Jesus estava no barco. Eu não sei que tipo de tempestade você possa até ter passado ou está passando neste momento. Mas uma coisa é certa: se Jesus está no barco, você pode estar tranquilo. Que quando Jesus ele está no barco, tenha certeza que o impossível ele vai acontecer. E os discípulos estavam atemorizados, estavam assustados, temendo pela sua vida. Mas eles estavam preocupados, mas ainda não tinham parado para perceber que Jesus estava no barco. Às vezes nós ficamos observando os aspectos da vida, os problemas que norteiam a nossa vida, que atingem o nosso lar. Às vezes nós achamos até que estamos na embarcação sozinho. Às vezes queremos entrar em pânico, queremos entrar em ações de medo, atemorização, o temor bate, causando ali um medo, um espanto. E quando nós paramos um pouco e focamos, nós observamos que Jesus ele está ao nosso lado, que Jesus está no barco. Não há motivo para pânico, não há motivo para desespero. Só precisa você ir à pessoa certa. E Jesus estava no barco. E os discípulos foram a ele, a pessoa certa. Quando você vai à pessoa certa, você pode ter certeza que a tempestade, os ventos, eles irão cessar. Mas um dos grandes fatores que às vezes fazem nós nos desesperarmos, nós nos assustarmos ou até ficarmos com medo, é porque um grande problema que aflige a nossa vida se chama a timidez. A timidez, ela nos impede de fazer muitas coisas. Por isso que Jesus, no versículo 25, diz: porque sois tímidos. Jesus dá ali uma repreensão nos discípulos, homens de pequena fé. Nós sabemos que temos, infelizmente, uma fé pequena. Uma certa feita estava ali na beira do rio Parnaíba para atravessar para Timon, em uma
lancha ali, que faz este processo. Aí uma mulher chegou e se sentou ali, eu sentado ali nas margens do rio, e comecei a conversar com ela, dizendo: sempre vai existir um obstáculo diante do ser humano, por consequência do pecado. Criou-se uma barreira, criou-se um obstáculo. Eu disse assim, usando uma expressão: se a minha fé, olhando para ela, se a nossa fé fosse do tamanho deste rio, nós não teríamos nenhuma dificuldade de passar por cima dele caminhando. Por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse: homens de pequena fé. O que nos impede de realizar grandes coisas, prodígios, proezas, é por causa da nossa pequena fé. Por isso Jesus disse: homens de pequena fé, porque sois tímidos. E Jesus repreende os ventos e o mar. E eles olham para Jesus e diz, assim atônitos, admirados: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vemos que este era, sim, e é o Filho de Deus, que eles haviam naquele momento de desespero esquecido que ele estava no barco. E se Jesus está no barco, vai haver calmaria. A tempestade vai ter que cessar, os ventos vão ter que parar, porque Jesus, ele tem controle sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais. Se Jesus, ele tem controle sobre os fenômenos naturais, por que que ele não pode fazer outras coisas? É claro que sim, ele faz. Se os fenômenos da natureza obedecem à sua voz, conhecem a sua voz, Jesus falou para o vento e ele assim parou, mandou para o mar que ele cessasse ali, e imediatamente houve uma bonança, porque os fenômenos da natureza, eles conhecem a voz do Criador. E os discípulos estavam ali naquele momento conhecendo que Jesus era sim e é o Filho de Deus. E ele disse: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus de Nazaré que está no barco. E quando ele está no barco, tudo corre na perfeita vontade de Deus. Nada foge do seu controle. Não é motivo para você se desesperar. Não é motivo para você entrar em pânico. Tenha certeza que Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, pode ficar tranquilo que no momento certo a tua bênção, ela vai chegar. E a tempestade que tem se levantado, ela vai acalmar. E vai haver uma grande bonança na tua vida. Mas é preciso que você rompa as barreiras, rompa os obstáculos e coloque a timidez de lado e deixe Jesus Cristo realizar grandes maravilhas e proezas na tua vida. Esta é a palavra do dia.